Enquanto a gente fica atrás de gente rica, mais vale o envelope ou a mão no bolso do que o caráter. Jesus olhou para um jovem rico e disse: me segue. Ele disse: eu não vou abrir mão da minha riqueza para te seguir. Jesus olhou e disse: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que você entrar no meu reino. E não adianta inventar que era camelo entrando no buraco em Jerusalém. Mentira, não tem base histórica para isso. O que Jesus estava dizendo era: sem renúncia você não entra no meu reino. Sem renúncia você não entra no meu evangelho. Gente, eu ouvi esse vídeo e eu confesso a vocês que eu fiquei muito preocupada, principalmente com os comentários que estavam abaixo. Por ficar preocupada, eu acredito que eu tenho um papel de tentar amenizar o que esse vídeo pode causar. É mais provável que uma pessoa que não tenha dinheiro, que seja escasso, seja servo do dinheiro, do que uma pessoa que seja abundante. E aí é onde que tá o perigo desse vídeo. Na palavra, quando Jesus fala sobre o menino rico, Jesus sabia que esse menino, ele servia às riquezas. E aí é onde que tá. Ele sabe o que isso pode causar nas nossas vidas. Ele sabe que quando a pessoa serve ao dinheiro, muitas vezes ela coloca isso sobre os princípios. Tudo que for contra os princípios vai fazer mal pra gente. Não é porque Deus, né, o Supremo lá, ele não quer que eu peque porque vai ferir ele. Não é por isso, é porque ele sabe que a estrutura humana não foi feita para servir a riqueza. Muito pelo contrário, ele nos fez para que todas as coisas nos servissem, tanto que, de acordo com a palavra lá em Gênesis, ele nos criou no sexto dia. Ele não nos criou no primeiro, no segundo ou no terceiro. Ele nos criou no sexto dia para que nós desfrutássemos de tudo aquilo que ele tinha criado. Então, quando uma pessoa, ela serve as riquezas, ela muito provavelmente vai ter muito problema com relacionamentos, ela vai ter problema muitas vezes de saúde, porque se ela serve ao dinheiro, muito provavelmente ela não vai acessar muitas vezes a riqueza, e isso vai frustrar, isso vai adoecer, isso vai influenciar em todas as áreas da vida dela, né? Vai ter depressão. Então, principalmente num mundo onde as pessoas não têm educação financeira em lugar nenhum, quer sejam nas suas famílias, nas escolas. Você, por exemplo, teve educação financeira na sua família? Você aprendeu a lidar com dinheiro na sua escola, na sua faculdade? A gente encontra pessoas que não sabem multiplicar seu dinheiro, por exemplo, em investimentos, sendo que ela acabou de sair de uma faculdade de economia. E aí você fala, como isso pode acontecer? Exatamente. Por quê? Porque uma pessoa que ela tem educação financeira, ela provavelmente ela vai governar sobre todas as coisas. Ela vai ter os acessos. Quando uma pessoa eloquente, ela fala isso, que Deus, Jesus fala e não explica, né? Que eu tô dizendo, eu não tô querendo dizer que ele quis dizer exatamente aquilo, mas é o que as pessoas simples, por exemplo, que não tem muito discernimento, vão entender que Jesus é contra a riqueza. E é aí onde que tá o problema, o verdadeiro problema, entendeu? Você abrir esse questionamento e você não se aprofundar, você não explicar. Sem a riqueza, você não consegue desenvolver o reino, por exemplo. E o mais contraditório é que muitas vezes essas pessoas que pregam sobre isso com essa conotação de que riqueza é o que afasta você de Deus, de Jesus, são as mesmas pessoas que passam 20 minutos, meia hora num culto falando sobre oferta, pedindo dízimo. E, de verdade, eu não acho isso errado, porque realmente o reino ele precisa se expandir, né? A igreja precisa de recursos. Por exemplo, esse pastor, esse terno deve ser um terno bom, né, para ele pregar, ele tá honrando o lugar que ele tá, e tudo bem. Essa estrutura que a igreja dele tem, muito provavelmente foi muito cara, porque um telão daquele não é barato. Então, assim, essas mesmas pessoas que falam que riqueza pode te afastar de Jesus, ou melhor, trazem isso com essa conotação, são as pessoas que ficam 20, meia hora falando de dízimo. Esse mesmo Jesus a quem ele cita, quando questionado sobre a verdadeira religião, ele diz que a verdadeira religião cumpre aquele que ajuda os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ou seja, aquelas pessoas que não têm uma base familiar para poder dar apoio a ela. Ou seja, como que você vai conseguir ajudar uma pessoa se você primeiro não cumpre com as suas necessidades básicas? Paulo, por exemplo, ele adverte sobre a pessoa que dá primeiro ao outro antes de servir a sua família.
Então, isso quer dizer que eu tenho que ter para minha família e eu ainda tenho que ter para ajudar outros. E o cúmulo do egoísmo, ao meu ver, é quando uma pessoa, né, trazendo essa questão de humildade, eu não me atento para as riquezas, vai falar assim: eu tendo para mim, para minha família já é o suficiente, eu só quero ter uma casinha, uma caminha para dormir, um chuveirinho. Gente, isso para mim é o cúmulo do egoísmo. E como uma pessoa dessa diz que é cristão, sabendo que o próprio Cristo falou que a verdadeira religião é aquele que transborda sobre a vida das pessoas. É por isso que a palavra fala: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E não é por um acaso que a gente vê muitas pessoas que não se dizem cristãs cumprindo a verdadeira religião muito mais do que os próprios cristãos. Porque se a pessoa tirar para dar para o outro, ela morre de fome, simples assim. Isso porque não teve o senso crítico de entender o que de fato está ali por detrás da palavra e usa isso como desculpa para não aprender sobre finanças e para não prosperar e cumprir de fato a verdadeira religião. A gente fica apegada a ir de domingo a domingo, de fazer a nossa parte ali nas liturgias, mas a gente não deixa de cumprir a verdadeira religião. Essa é a verdade. Agora raciocina comigo. Se liturgia fosse mais importante do que a verdadeira religião, Jesus teria dito, principalmente nesse momento em que ele é questionado. Ele teria falado: você precisa ir no domingo a domingo, você não precisa ser próspero, você não precisa abundar sobre a vida das outras pessoas, você não precisa ajudar, cuida só de você e tá tudo certo. Mas não. E olha a seriedade disso. Esse mesmo Jesus tá nesse contexto onde ele tá negando, né, uma pessoa que é rica. É o Jesus que fala lá em Mateus 25, se eu não me engano, a partir do 16 ou a partir do versículo 13. Depois vocês olhem aí. Ele conta a parábola dos talentos, que era a moeda da época, né? E lá, para aquele que não multiplicou aquilo que foi dado a ele, aquele que não abundou, aquilo que não fez com que um talento virasse 10 vezes mais, ele fala assim: servo infiel, fostes imprudente, tudo que é teu será tirado e será acrescentado ao que tem 10 talentos, ao que multiplicou. Ou seja, olha as incoerências. Então, a partir disso tudo, eu te pergunto: Jesus, ele é contra a riqueza? E para finalizar esse nosso raciocínio, lá em Mateus 17, eu não vou lembrar o versículo, Pedro vem correndo para Jesus falando: mestre, os cobradores de impostos estão aqui e nós não temos o dinheiro. Nós devemos pagar eles? E Jesus falou: sim, para não escandalizarmos, a gente precisa pagar. E eu sei que a gente não tem dinheiro. Então, Pedro, vai lá no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que vier, você abre a boca e você vai pegar uma moeda lá dentro. Ou seja, Jesus governava sobre o dinheiro. Quando Jesus fazia assim, o dinheiro estava disponível. E todas as vezes antes dele manifestar um milagre de multiplicação, ele pregava. Ou seja, o reino é mais importante do que a riqueza, óbvio. E é por esse motivo que nós cristãos temos a obrigação de prosperar. Sair dessas incoerências, porque não combina um Deus abundante com um servo que não tem muitas vezes nem para pagar a conta, gente. Porque tem essa mentalidade de que Deus odeia a riqueza, que Jesus odeia a riqueza. Eu sei o tanto que isso me travou, eu sei o tanto que isso trava as outras pessoas, eu sei o tanto que isso prejudica o crescimento do reino. Esse é o meu objetivo, é ajudar você a pensar criticamente, a cuidar com o que esses líderes religiosos, muitas vezes eles falam coisas muito boas, mas às vezes eles falam coisas que nos aprisionam por anos. E é importante a gente falar que o objetivo aqui não é denegrir, nem falar que aquele pastor é do mal, nada disso. É simplesmente mostrar que muitas vezes tem um contexto que não é bem explicado e que isso pode trazer grandes prejuízos para aquelas pessoas que não questionam, que não vão buscar as bases e o contexto histórico daquilo que está sendo falado. Então, é só um alerta mesmo para que você tenha mais sagacidade na hora de acolher e trazer aquilo para a tua vida como uma verdade.